ele ainda não tem uma vida com Deus, ele ainda não desenvolveu uma comunhão com Deus, mas mesmo assim ele está dizendo: o Senhor será o meu Deus. Bom, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fico meditando na palavra do Eterno e encontro assim coisas extraordinárias, né? Eu estou aqui com Gênesis 28, do versículo 10 até o versículo 22, que fecha o capítulo. E nestes versículos, a palavra de Deus, ela nos conta a história da visão da escada de Jacó. Olha o que diz o versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. É impressionante que quando nós estamos lendo a palavra do Eterno, na maioria das vezes nós não nos atentamos para a mensagem que existe entre linhas, sabe? De uma palavra para outra, de um texto para um contexto, de uma vírgula até um ponto final. Existem coisas, mistérios, né, que estão por detrás das palavras. E é justamente isso que eu busco quando eu estou examinando as Escrituras. Eu sempre quero absorver o máximo. É como se aprofundar, é como cavar o poço. É como na visão do profeta Ezequiel na corrente das águas purificadoras, quando aquele personagem divino está dizendo para Ezequiel: anda mais 1000 côvados. E a água começou a subir, sabe? Esta profundidade é que eu sempre procuro achar. E quando nós estamos lendo aqui Gênesis 28:10, e a gente encontra Jacó saindo do ponto A e indo até o ponto B, que era o seu destino final, ou seja, quando ele sai de Berseba e vai até Harã, é uma distância considerável. Talvez você ainda não saiba, mas a distância que separava Jacó de Berseba até Harã era um pouco mais do que 900 quilômetros. Agora, nessa caminhada que Jacó faz de Berseba até Harã, quando ele caminha cerca de 130, 140 quilômetros, né, segundo a geografia bíblica, quando ele caminha 130, 140 quilômetros, ele chega numa cidade chamada Luz. E ali, como o sol já tinha se posto, já tinha entardecido, a noite estava caindo, o Jacó pega uma pedra e faz de travesseiro e se deita para descansar, né? Para renovar suas forças, porque ele sabia que a caminhada era muito longa. Naquela noite, Jacó, ele é visitado pelo Senhor e Deus lhe dá uma visão. Ele vê uma escada que sai dos céus em direção à terra e existem anjos de Deus, né, que estão subindo e descendo naquela escada, conforme diz o versículo 12. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele estava em cima dela, lá no topo daquela escada. E foi quando ele começa a ouvir o Senhor lhe falar: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E ali Deus faz uma promessa a ele, dizendo: essa terra em que você está deitado, eu darei a ti e também a tua descendência, a tua semente.
O que eu quero destacar aqui para os irmãos é que naqueles primeiros 130 quilômetros iniciais já existe um sacrifício enorme, porque Jacó ele está saindo da casa do seu pai buscando uma esposa. Então, ainda tem o fator de que ele está fugindo também do seu irmão Esaú, e já naqueles primeiros 130 quilômetros iniciais, existe já ali um sacrifício muito grande. Para você fazer uma viagem dessa proporção, você precisa se preparar, né? Você tem que ter bagagem, você precisa de água, de roupas, de alimentação, porque a caminhada é muito longe, você não sabe o que te espera lá na frente. Mas a Bíblia não diz que Jacó ele estava com todo o amparato para fazer aquela viagem, mas depois que ele tem aquela visão da escada e ele recebe a direção de Deus, depois disso, o Jacó ele levanta de manhã cedo, pega aquela pedra que ele dormiu, coloca ela de pé e derrama azeite naquela pedra. E ali ele faz um voto a Deus dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Após aquela visão e após ter passado a noite ali naquele lugar, ele faz esse voto a Deus para poder continuar a sua caminhada, que totalizando de um ponto ao outro, dava cerca de 900 quilômetros de distância. Tudo que ele tinha ali naquele momento era a sua botija de azeite. E o azeite, ele serve como alimento, ele serve como combustível, ele serve como remédio, né? E eu vejo Jacó fazendo uma entrega de tudo que ele tinha. Você vê, ele está depositando a confiança total e completa no Criador, em Deus. Como que você vai fazer uma viagem desse percurso inteiro de 900 quilômetros e você não tem uma peça de roupa, você não tem um pão, você não tem água? Tudo que você tem, você derramou ali. Isso é confiança, isso é fé. E é isso que falta na maioria dos filhos de Deus, sabe? Esta confiança. Existe uma frase que diz o seguinte: se você quiser algo que você nunca teve, então faça o que você nunca fez. A fé, o mundo da fé, é somente para os que estão dispostos a sacrificarem o seu tudo. Só para aqueles que estão dispostos realmente a abrir mão de tudo para se aprofundar nas grandezas de Deus. Veja que aquela pedra que o Jacó dormiu nela foi utilizada como um travesseiro. Imagina o quão desconfortável é. Você já está dormindo no chão e aí você pega uma pedra para poder reclinar sua cabeça. Você dormir num travesseiro de pedra, você já teve uma experiência dessa? É muito desconfortável. E é exatamente esse o caminho da vitória, o caminho da bênção, o caminho do milagre. Não é um caminho confortável, não é um caminho que você vai ter tudo de mão beijada, não. É o caminho do desconforto. De alguma maneira, sabe, parece que Deus, ele provoca esse desconforto na gente, para que haja um despertamento, para que haja uma mudança de mente, de mentalidade. E foi por causa daquele travesseiro de pedra, e foi por causa das ameaças do seu irmão Esaú, e foi por causa dele sair, se desprender da casa dos seus pais, que ele
foi em direção ao seu milagre e à conquista dos seus sonhos e dos seus objetivos. Até aquele presente momento, o que parece é que Jacó não conhecia Deus, porque ele disse: se o Senhor for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Ele ainda não tem uma vida com Deus, ele ainda não desenvolveu uma comunhão com Deus, mas mesmo assim ele está dizendo: o Senhor será o meu Deus. Então, queridos irmãos, eu espero que vocês também possam receber esse despertamento. Não haverá bênçãos, não haverá milagres, não haverá sinais, não haverá maravilhas na sua vida se você continuar naquele local do conforto, onde está tudo bem, sabe? Aquela água morna que o Senhor exortou a igreja de Laodiceia, porque tu não é nem quente e nem frio, mas tu é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não quer essa mornidão, Deus não quer esse conforto, sabe? No sentido de te deixar sossegado, estagnado. Mas o Senhor provoca situações na tua vida, dentro da tua existência, para te conduzir para um caminho de vitória. Até porque as Escrituras nos informam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aproveita que você chegou até o final deste vídeo, clica no botão aqui se inscrever, deixa o seu joinha e compartilha essa mensagem com os seus grupos, com os seus amigos, nas suas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.